Bom, talvez. Bom, a paz do Senhor a todos e uma boa noite. Eu quero hoje aqui estar fazendo um pequeno estudo, não um estudo que vai levar muito tempo, mas é um estudo pequeno sobre a parábola do semeador, que está registrado em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1. E também é um estudo simples, não é de muita profundidade. Não vou trazer muita profundidade no texto ou muita questão teológica, mas aquilo que for o suficiente para nos trazer um pequeno conhecimento. Mas no decorrer do estudo, conforme for tendo mais pessoas que queiram aprender da palavra do Senhor, das Escrituras, queiram conhecer mais a palavra do nosso Deus, aí a gente vai estar, então, fazendo mais estudo com temas mais aprofundados e com o tempo um pouquinho mais extenso, né? Porque o estudo é bom quando ele tem, é um estudo de 1 hora e 15, 1 hora e 20, aí se torna um bom estudo e pode nos trazer aí muito conhecimento. Então, nós vamos estar estudando aqui sobre a parábola do semeador, onde está registrado em Marcos capítulo 4. Nós vamos estar lendo esse capítulo, o capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 4 diz assim, olha: novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. Nós vemos que logo no primeiro versículo, nós vemos que Jesus aqui, ele não está pregando, ele está ensinando a sua palavra. Vê como é que é importante o ensinamento da palavra do Senhor, porque o ensinamento, ele, ele evita muitas heresias, ele evita muitas distorções dos textos, das escrituras. Então é importante nós estarmos examinando a palavra, nós estamos estudando a palavra e conferindo se realmente é assim que está escrito na palavra do Senhor. Então, o primeiro versículo diz assim, olha, novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. Novamente, então Jesus ele vem ensinando as escrituras. Jesus ele muito mais ensinava, ele se dedicava muito mais no ensino da palavra do que na pregação da palavra. Entendeu? Por quê? Porque o ensino ele ele se torna eficaz no coração das pessoas. E diz assim: reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. E o barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Então, nós vemos aí como é maravilhoso aprender do Senhor, como é maravilhoso ser ensinado por nosso Deus, e ainda mais eles estavam ali, é, ele estava dentro do barco, ensinando do barco, ele estava na beira da praia, ele não estava em templos luxuosos, ele não estava numa sinagoga, ele não estava no templo de Salomão, que podia estar lá, não, ele estava no ar livre, ensinando o povo. E eles lhe ensinavam muitas coisas por parábolas, dizendo, dizendo, e ele ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra,
e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e germinou, cresceu, e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem os ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram pergunta acerca da parábola. E ele lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam se converter-se e ser perdoados. Então, Jesus lhe perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Nós temos que entender o que Jesus está ensinando para nós. Como nós temos que entender, muitas vezes, quando nós vamos nos cultos, na igreja, nós temos que entender o que está sendo ensinado lá na frente, nós temos que entender o que está sendo pregado lá na frente. E para que o povo possa entender, é preciso estar explicando de acordo com as Escrituras. Porque se não tiver de acordo com as Escrituras, não tem como o povo entender e assimilar e aguardar no coração aquilo que está sendo ensinado. Então nós temos que ensinar sempre as verdades das Escrituras. Não querer ensinar as nossas verdades, querer ensinar os nossos testemunhos, porque o nosso testemunho não vai salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Ele é o único que tem poder para salvar e perdoar os nossos pecados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra que Jesus ele já vem explicando. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo ouvem, Satanás vem e tira a palavra nelas semeada. Outras, como semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por um pouco de tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e torna-a infrutífera. E outras pessoas são como uma semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceita-na e dão uma colheita de 30, 60 até 100 por um. Então nós vemos que Jesus ele começou a contar essa parábola e depois ele começou a ensinar o que significava essa parábola, que é a parábola da semente. Então, nós temos que ver como é que é a importância dessa parábola. Ela ensina o princípio do reino de Deus. Então, o que essa parábola está nos ensinando? Ela está nos ensinando o princípio do reino de Deus. É preciso entender, nós precisamos entender o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. Muitas pessoas, às vezes, estão anos e anos na igreja, mas ela não sabe o que é o reino de Deus. Ela pensa que o reino de Deus
é as quatro paredes onde ela está congregando. Ela pensa que o reino de Deus é os cargos eclesiásticos que elas exercem lá dentro. E que acabam se tornando pessoas religiosas. A pessoa pensa que o reino de Deus está fazendo toda boa ação. Mas isso não é o reino de Deus. Então é preciso entender o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. O reino de Deus ele não é uma igreja institucionalizada com CNPJ. O reino de Deus ele não é uma igreja institucionalizada pelo CNPJ. Isso não é reino de Deus. Uma igreja com CNPJ, um templo com CNPJ, ele não é o reino de Deus. A nossa igreja que possui a igreja que possui o CNPJ, ela não é o reino de Deus. E ela não representa o reino de Deus aqui na Terra. Então, as quatro paredes do templo, né, com a placa lá fora, com o CNPJ, ela não é o reino de Deus e também ela não representa o reino de Deus aqui na Terra. Por que a igreja com CNPJ ela não representa o reino de Deus aqui na Terra? Porque a igreja com CNPJ ela recebe multa, ela recebe penalização, né? E isso não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é comparado com um tripé, né? O reino de Deus, ele é o quê? Ele é comparado com um tripé. Esse reino de Deus, ele tem o quê? Tem, primeiramente, o eterno, que é o próprio Deus, né? Vou falar assim. Então, o reino de Deus, ele tem que ter Deus, o eterno, o nosso Deus. Tem que ter os servos, que somos nós. E tem que ter a lei de Deus. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus, ele é espiritual. A lei, ela rege esse reino. Então, para ser reino, tem que ter três coisas, né? Então, a lei, ela rege esse reino. E para ser reino, tem que ter três coisas. Primeiro, Deus. Segundo lugar, os servos de Deus. E terceiro lugar, tem que ter a lei de Deus escrita em nossos corações. Porque esse foi o novo pacto e que Deus ele fez com o seu povo conosco. Esse novo pacto é escrever a lei de Deus, a lei do Senhor, dentro dos nossos corações. Então, o reino de Deus não está preso a CNPJ e nem está preso a uma placa de uma igreja. Não está preso aos dogmas doutrinários humanos. Não, o reino de Deus não está preso a essas coisas. O reino de Deus, ele é muito mais que isso. E as pessoas não sabem, elas não entendem que o reino de Deus é muito mais do que elas pensam e muito mais do que elas imaginam. O reino de Deus ele não está preso nos bancos, nem está preso nos púlpitos de um templo. Não está preso também nos dogmas, ou como a maneira da pessoa ela rezar, ou cultuar, ou fazer ou até mesmo um culto ritualístico. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus ele não é um culto ritualístico, nem um culto mecânico. E ele não está preso a essas coisas, porque o reino de Deus ele é muito mais que isso. O reino de Deus ele não é deste mundo, não está preso a este mundo. Então o reino de Deus não é deste mundo, porque o reino de Deus
ele é espiritual. A parábola do semeador fala, né, sobre esse reino, e ele não está preso nesse mundo porque é espiritual. Então eu não posso amarrar o reino de Deus em quatro paredes, ou até mesmo CNPJ. A igreja, a igreja instituição, a igreja institucionalizada, ela só tem um CNPJ para ser legalizada pela lei. Porque a igreja ela tem um CNPJ, porque ela tem um nome, porque ela tem uma placa lá fora, porque ela não pode ser clandestina, ela tem que ser legalizada, não pode ser clandestina, tem que ser legalizada. Mas o que acontece é que as placas elas causaram muitas divisões. E Deus, o Eterno, nosso Deus, ele não está no meio das divisões. Por as pessoas pensarem diferente, por as pessoas quererem fazer algo que não foi alcançado onde estava, acaba formando mais placa e mais placa, e as placas elas acabam aí causando várias divisões, e sabemos, como Paulo escreveu, dizendo que Cristo ele não está dividido. Então, os elementos que constituem, quais os elementos que constituem essa parábola? Que Jesus ensinou aí em Marcos capítulo 4. Primeiro, são três. Três são os elementos dessa parábola. Primeiro, o semeador. O segundo, a semente. E o terceiro é o solo. Quem era o semeador? O semeador era e é Jesus. O semeador que estava semeando a palavra é Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele teve que responder, ele está respondendo uma questão dos discípulos. Né? Os discípulos estavam questionando Jesus acerca de algo, e Jesus estava respondendo aquilo que os discípulos estavam questionando. Os discípulos eles estavam questionando sobre a propagação do evangelho, porque o evangelho ele não estava dando muito efeito. Por isso, Jesus conta essa parábola para incentivar a continuar semeando a palavra. Os discípulos estavam vendo o quê? Que não estava surgindo muito efeito, que não estava indo ao coração das pessoas, e não estava dando o resultado que era para dar. Então, muitas vezes, as pessoas elas se envolvem em muitas coisas na religiosidade, nas festividades, em cânticos, mas não dá o resultado que é preciso dar no reino de Deus. Porque o reino de Deus ele tem que ser pregado aos corações das pessoas, e o reino de Deus tem que entrar no coração das pessoas, e isso não estava acontecendo. Então Jesus ele começa a contar a parábola do semeador e a mostrar o que realmente estava acontecendo. Então Jesus é o quê? Ele é o semeador, né? Jesus ele é o semeador, ele ensinou a sua palavra, ele ensinou a lei, ele ensinou como o cristão ele deve se comportar. Ele ensinou o caminho, ele ensinou que ele é a porta, ele também ensinou que ele é o pão. Ele não pão físico, não pão que, que não alimenta, mas que o próprio Senhor é o pão que dá a vida eterna. Então Jesus era o semeador, e ele nos ensinou, nos trouxe a sua palavra, e hoje o semeador estamos nós. E nós temos que semear a palavra do Senhor, as Escrituras, de uma forma correta, de uma forma
e que faça que o reino de Deus ele venha crescer no coração das pessoas, não fazer com que as pessoas tenham interesse por algo físico, por algo material, ou por querer até mesmo prosperar na vida, mas levar o evangelho de uma forma que as pessoas elas passam realmente a amar a Deus e seguir ao Senhor nosso, a seguir o Senhor, o eterno nosso Deus. Não de uma forma que o interessa, né? De interesses materiais, mas de interesses espirituais. O segundo elemento é a semente. E a semente é o quê? É a palavra, é o ensino das Escrituras. O que muda uma igreja, o que pode mudar as pessoas, porque a igreja são as pessoas, a igreja somos todos nós, o que pode mudar as pessoas é o ensino das Escrituras, os estudos. Jesus ele deixou professores para ensinar, pessoas que realmente elas acabam se dedicando ao ensino da sua palavra, pessoas que passam noites estudando a palavra do Senhor, não para se exaltar a si mesmo, não para querer saber mais do que todo mundo, mas tenha a preocupação de que as pessoas venham realmente conhecer as verdades das Escrituras para que elas não possam ser enganadas por falsas doutrinas, ou por falsos dogmas, ou por falsas heresias. Então Jesus ele deixou professores para ensinar, e o que muda as pessoas é o ensino das Escrituras. É uma pena hoje nós olharmos em nossa cidade, aqui em São Vicente, e nós não temos uma escola teológica, uma escola séria, uma escola que realmente queira ensinar as verdades das Escrituras sem interesses pessoais. Então, a semente é a palavra do Senhor. A semente é a palavra de Deus. E nós temos que ensinar, nós temos que ter essa responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor. Mas para ensinar, tem que haver dedicação. Para ensinar, temos que realmente fazer um hábito, ter um hábito de ler a Bíblia todos os dias. Porque tem pessoas que só vai ler a Bíblia quando vai pregar, só vai ler a Bíblia quando vai dar um estudo, só vai ler a Bíblia quando vai dar uma palestra. Mas a Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia foi feita para nos alimentar espiritualmente, para nós conhecermos cada vez mais o Senhor, o nosso Deus, para nos aproximar do Senhor, o nosso Deus. Assim como o nosso corpo ele necessita de pão e água, assim também o nosso espírito ele necessita de se alimentar com o pão da palavra, o ensinamento da palavra, que é a palavra do Senhor. E as pessoas não entendem, elas acham que a palavra só é para ser pregada ali em cima do púlpito, só é para ser pregada e ensinada ali. Mas não sabe que a palavra do Senhor, ela foi nos dada para nos instruir, para nos ensinar, para nos tornar cidadãos do céu, para transformar o nosso caráter, para transformar a nossa personalidade, para nós termos um coração bom diante do Senhor. Foi por isso que foi dado a palavra do nosso Deus, mas as pessoas pegaram a Bíblia e fizeram dela uma instituição religiosa. Pegaram a Bíblia e fizeram dela um comércio, uma forma de ganhar dinheiro para si mesmo, uma forma de se enriquecer e de preencher o seu próprio ego, o seu próprio eu. Mas as escrituras, ela foi nos dada para, para fazer para trazer o homem de volta à sociedade, sabe aquele homem bárbaro, aquele homem que não tinha lei, aquele homem que não conheceu o que era pecado, aquele homem que não conheceu o que era realmente
um Deus verdadeiro, um céu, né, o caminho, e, e a palavra do Senhor, ela veio ensinar tudo isso. Ela veio ensinar tudo isso. Ela veio reger o mundo, ela veio trazer lei ao mundo e que o mundo não existia uma lei, não existia uma lei no mundo e a palavra do Senhor veio para colocar uma ordem no mundo, para trazer uma lei no mundo. E qual é o terceiro elemento dessa parábola? O elemento dessa palavra é o solo. O solo são as pessoas. Né? O solo são as pessoas. Adão significa o quê? Terra vermelha. Então, nós somos solos onde a semente ela é lançada e ela tem que dar bons frutos. Então, nós sabemos que há diferentes solos infrutíferos. O primeiro solo é um solo duro, né? Como diz lá a parábola de Jesus. O primeiro solo é um solo duro. É um solo duro e um solo duro não tem como a semente crescer. Então, há vários diferentes solos e esse é um solo duro. Como ele é um solo duro, então não tem como a semente crescer. O segundo solo é meio pedra e meio terra. Então, o segundo solo é meio pedra e meio terra. O terceiro solo é meio espinhos e meia terra. Estou trazendo aqui um estudo, não um estudo totalmente cristianizado, mas um estudo, né, onde a pessoa possa entender e compreender a palavra. E também não é uma pregação, é um estudo. Então a gente não podemos confundir pregação com ensino, com estudo. Então nós vemos que são três tipos de solos que temos aqui. Nós temos um solo duro, nós temos um solo meio pedra e meio terra, e nós temos um solo meio espinho e meio terra. Mas dos três solos, o único que o diabo pegou foi a semente que caiu em solo duro. Lembra que a semente ela caiu em uma terra dura? O que aconteceu? O diabo foi lá e pegou a semente. Foi o único solo em que o diabo pegou a semente, foi no solo duro. A semente caiu entre pedras e entre os espinhos, e elas cresceram, mas não alcançou o seu objetivo. Porque o diabo só pegou aquele que caiu em terra dura. Né? O diabo podia ter pegado a semente que caiu entre os espinhos, ele podia ter pegado a semente que caiu em, em pedregais, mas a única semente que ele pegou foi a que caiu em solo duro. Porque ele não tem nenhum compromisso com Deus. A pessoa que tem um solo duro, um coração duro, onde a semente ela é semeada, essa pessoa ela não tem nenhum compromisso com Deus. Mas a semente caiu, mas a semente ela caiu entre os espinhos e as pedras. São pessoas que estão lutando para ter um relacionamento com Deus, ou seja, a semente que caiu entre as pedras e entre os espinhos são aquelas pessoas que estão lutando para ter um compromisso mais sério com Deus, sabe? Aquelas pessoas que realmente elas vão, mas não querem estar ali, estão ali por causa dos amigos, estão ali por causa da família, estão ali por causa é, é, de outra pessoa que vai, então, mas ela quer estar e não quer estar, e não consegue ter aquele compromisso com Deus e tá aquela luta, né, lutando para ter um compromisso com Deus. São essas pessoas que a semente ela caiu entre espinhos e caiu em pedregais, enquanto a semente que caiu em solo duro, em coração duro,
são aquela pessoa que ela não tem nenhum compromisso com Deus. Ela foi para a igreja, mas a sua mente está dividida. A pessoa ela vai para a igreja, né? A pessoa que a semente caiu em pedregais e espinhos, ela vai para a igreja, mas ela está ali com o seu pensamento longe, né? Está com o seu pensamento longe, mas está lutando para ter um compromisso com o Senhor. Quem é a terra, quem é a terra boa nunca, quem é terra boa, né? Tem aquela semente que caiu em terra boa e que produziu 100. Então, quem é a terra boa nunca despreze aquele que foi semeado entre os pedregais, os espinhos. Essas pessoas estão lutando. Tem pessoas que cantam na mocidade, nas irmãs, no coral, e e etc., mas não tem um relacionamento com Deus. E, e, mas não podemos desprezar essas pessoas. E sempre que é importante é sempre ouvir. Temos que ouvir e entender. Tem os que ouvem e os que escutam. Mas o mais importante é entender a palavra de Deus. Os bereanos nos ouviam, né? Não tem os bereanos que quando Paulo pregava, o que acontecia? Eles ouviam, conferiam nas escrituras e entendiam. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que ouvir, conferir nas escrituras e entender o que está sendo ensinado, se está de acordo com a palavra do Senhor ou se não está de acordo com a palavra do nosso Deus. A gente vou estar finalizando aqui esse estudo. Se alguém tiver dúvida, leia lá Marcos capítulo 4, onde nós lemos ali, e você vai poder entender um pouco mais dessa parada. E no próximo estudo a gente vai estar fazendo aí um estudo um pouquinho mais aprofundado, é, que, com temas que possa ser, possa enriquecer as pessoas de conhecimento. Que Deus possa estar abençoando a cada um que me ouviu nessa noite, que participou desse estudo, e que Deus abençoe.